Olá galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejanir de Oliveira e eu estou chegando para mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para esta quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. Lembrando que nas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor cinza nuvens, mas sem chuvas, nas áreas na cor em azul chuvas, quanto mais forte o azul, mais forte a chuva. Nos pontos em amarelo, no meio do azul, temos temporais. Nos pontos em laranja, no meio do azul, temos temporais severos. Então, começando aqui às 0 horas, condições para chuvas fracas sobre o sudeste do Rio Grande do Sul. Chuvas fracas ou moderadas no centro-oeste do estado. Condições aqui para chuvas moderadas ou fortes temporais sobre o nordeste do Rio Grande do Sul e noroeste do estado. Alguns temporais também no sul e sudeste catarinense, meio-oeste e oeste catarinense. E pontos aí de chuva fraca ou moderada no nordeste catarinense. Algumas áreas de chuva fraca sobre o sudoeste do Paraná. Condições que para algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes sobre o litoral leste da Bahia, com algum temporal isolado. E também algum temporal isolado no norte da Bahia. Condições que para algumas áreas de chuvas fortes e temporais isolados no centro-leste do Tocantins. Chuvas fracas isoladas no leste do Mato Grosso. Pontos aí de chuvas fracas sobre o norte do Maranhão. Algumas áreas de chuva fraca sobre o centro-oeste do estado do Pará. Chuvas fracas e moderadas no norte e nordeste do Pará. Condições aqui para temporais sobre o noroeste do Pará. Chuvas fracas e no centro-sul do Amapá. Pontos aqui de chuvas moderadas ou fortes temporais sobre o centro-norte e Roraima. Sul de Roraima. Pontos de chuva fraca aqui sobre o norte do estado do Amazonas. Alguns temporais sobre o centro do Amazonas. Nessas áreas em laranja pode haver tempo severo. Risco para granizo, ventos fortes e muitos raios. Pontos de chuva fraca sobre o norte e Rondônia. O leste do Acre. Avançando às 3 horas, condições para chuvas fracas e sobre o oeste do Acre, norte e Rondônia. Condições aqui para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-sul do Amazonas, norte do Amazonas. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais aqui no centro-sul de Roraima, norte de Roraima e leste de Roraima, noroeste do Pará, leste do Amapá também. Alguns pontos aí de chuva fraca moderada sobre o nordeste do Pará, alguns temporais isolados no oeste do Maranhão. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais aqui no centro-norte do Tocantins, o noroeste da Bahia. Pontos aí de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o litoral leste da Bahia, região de Salvador. Chuvas fracas a moderadas na área central do estado do Mato Grosso. Áreas aqui de chuvas fracas a moderadas sobre o norte e nordeste catarinense. E alguns temporais sobre o litoral sudeste catarinense. Alguns temporais também sobre o oeste catarinense, norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Pontos aqui de chuva fraca a moderada sobre o centro-leste do Rio Grande do Sul e sudeste do estado, norte e nordeste do estado e oeste do estado. Chuvas fracas no sudoeste do Rio Grande do Sul. Avançando aqui às 6 horas, condições para chuvas fracas a moderadas no centro-leste do Rio Grande do Sul, no norte e nordeste do estado. Condições aqui para chuvas moderadas a fortes aqui no centro-leste catarinense, norte e nordeste catarinense, sul do Paraná. E algumas áreas de chuvas moderadas a fortes com algum temporal isolado aí no oeste catarinense. Segue condições para algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o litoral leste da Bahia. Condições aqui para chuvas fracas a moderadas em pontos isolados no norte e nordeste do Mato Grosso. Alguns temporais no norte do Tocantins, no sudoeste do Maranhão. Núcleos isolados de chuva fraca sobre o sul do Piauí, no litoral norte do Maranhão, na região de São Luís. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes temporais sobre o leste do Pará, oeste e noroeste do Pará. No litoral norte do Amapá. Condições aqui para chuvas moderadas a fortes temporais no centro-oeste de Roraima, sul de Roraima, noroeste de Roraima e nordeste de Roraima. Norte do Amazonas também, partes do leste do Amazonas e aí do centro-sul do Amazonas. E alguns temporais sobre o norte de Rondônia. Avançando às 9 horas, condições para chuvas moderadas a fortes no centro-norte de Rondônia. Há condições para chuvas moderadas a fortes temporais no centro-norte do estado do Amazonas, leste do Amazonas. Há condições para chuvas moderadas a fortes temporais no centro-oeste de Roraima, sudoeste de Roraima, leste de Roraima, leste do Amazonas. Condições aqui para chuvas moderadas a fortes temporais sobre o centro-oeste do Pará, noroeste do Pará, leste do Pará,
Pontos de chuva fraca na área central do Amapá e norte do Amapá. Algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o centro-norte do Tocantins, de forma isolada. Oeste do Ceará e litoral norte do Ceará. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais no litoral leste da Bahia, de forma isolada. Chuva fraca no oeste do Mato Grosso do Sul, de forma isolada. Alguns temporais atingindo aí o sudoeste do Paraná, na divisa com a Argentina, e no oeste catarinense também. Pontos aí de chuva fraca moderada no leste do Paraná, no sul e sudeste catarinense, norte e nordeste catarinense. Pontos aqui de chuva fraca sobre o centro-norte do Rio Grande do Sul, nordeste e noroeste do estado. Avançando aqui ao meio-dia, condições para chuvas fracas a moderadas sobre o norte do Rio Grande do Sul, noroeste do estado, leste e sudeste catarinense, oeste catarinense. Pontos aí de chuvas moderadas a fortes em áreas do sudoeste do Paraná e do oeste do Paraná. Condições aqui para algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o leste da Bahia. Chuva fraca na área central do Tocantins e norte do estado. Alguns temporais no oeste do Maranhão. Partes ali do norte do Maranhão também. Alguns temporais isolados aqui no centro do Pará, oeste e noroeste do Pará. Chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-leste do Amapá, norte do Amapá. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-norte do estado do Amazonas, leste do Amazonas. Várias áreas do estado de Roraima com chuvas moderadas a fortes e temporais. Também alguns temporais no norte de Rondônia de forma isolada e no sul do Amazonas de forma isolada. Avançando aqui às 15 horas, condições para chuvas fortes, alguns temporais isolados sobre o centro-leste do Acre, chuvas fracas no oeste do Acre, condições aqui para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-leste de Rondônia, oeste de Rondônia, condições para temporais e chuva forte em vários pontos aqui do Amazonas, tem chances para tempo severo aí nessas áreas em laranja, com risco para granizo, ventos fortes e muitos raios. Condições para chuvas fortes e temporais sobre o norte de Roraima, centro-sul de Roraima, noroeste do Pará, vários pontos do Amapá também de chuvas moderadas a fortes e temporais. Também áreas do centro-sul do Pará, oeste do Pará, leste do Pará, norte do Tocantins, centro-oeste do Tocantins. Alguns temporais sobre o noroeste e oeste do Maranhão. Também algumas áreas de chuva forte e temporais sobre o norte do estado do Piauí, norte do Ceará. Chuvas fracas no sul do Piauí. Pontos aí de chuva fraca sobre o sul do Rio Grande do Norte, centro de Pernambuco. Algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o noroeste da Bahia, sul da Bahia. Chuvas moderadas a forte em pontos isolados do leste da Bahia. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais no oeste, norte e noroeste do Mato Grosso. Chuvas fracas no oeste do Mato Grosso do Sul. Há condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o sudoeste do Paraná e oeste catarinense. E pontos aí de chuva fraca moderada sobre o leste e sudeste catarinense, norte e nordeste do Rio Grande do Sul e oeste do Rio Grande do Sul. Avançando às 18 horas. Algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o oeste catarinense, sudoeste do Paraná, sudeste catarinense. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o norte catarinense. Chuvas fracas moderadas sobre o leste do Paraná e o sudeste do estado de São Paulo. Áreas de chuva fraca na área central do estado da Bahia. Alguns temporais isolados sobre o noroeste do Mato Grosso. Chuvas fracas sobre o sudoeste do Rio Grande do Norte e noroeste do Ceará. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o norte do Piauí, oeste do Maranhão. Alguns temporais sobre o norte do Maranhão. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-oeste do Pará. E alguns temporais no norte do estado e noroeste do estado. Também condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-norte do Amapá, partes do oeste do Amapá. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-leste de Roraima, sudeste de Roraima e noroeste e nordeste de Roraima, Alguns pontos de chuvas moderadas a forte e temporais em várias áreas do estado do Amazonas, com chances para tempo severo nesses pontos em laranja. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-norte de Rondônia, chuvas fracas ou moderadas sobre o leste do Acre e alguns temporais sobre o centro-oeste do Acre, com chance de tempo severo e no oeste do estado. Avançando aqui às 21 horas, condições para alguns temporais isolados sobre o nordeste de Rondônia. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste do Amazonas.
Chuvas fracas e sobre o norte e noroeste do estado, também o leste do estado. Alguns temporais sobre o leste do Amazonas. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-leste de Roraima. E alguns temporais no sudeste do estado. Chuvas fracas e moderadas no noroeste de Roraima. Condições aqui para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o noroeste do Pará, norte aí do Pará. Chuvas fracas sobre o centro-oeste e sul do Pará. Algumas áreas aí de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-norte do Amapá. Alguns pontos de chuva fraca moderada sobre o centro-norte do Maranhão e oeste do Maranhão. Chuvas fracas no oeste do estado da Paraíba, sul do Piauí. Pontos de chuva fraca sobre o norte do Mato Grosso. Chuvas fracas e moderadas na área central da Bahia. Algumas áreas de chuva fraca moderada aí sobre o sudoeste do Paraná. Chuvas fracas em pontos do meio oeste e oeste catarinense. E algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o leste do estado do Paraná, norte catarinense. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o sul e leste do estado de São Paulo. Chuvas fracas e no sudeste catarinense. Avançando às 23 horas. Há condições para algumas áreas de chuva fraca aí sobre o oeste catarinense, centro-leste, norte e nordeste catarinense, sudeste catarinense. Pontos aí de chuva fraca sobre o sudoeste do Paraná e oeste do Paraná, sul do Paraná. Chuvas moderadas a fortes sobre o litoral do Paraná e o sudeste do estado de São Paulo. Litoral leste de São Paulo também. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a fortes no centro-leste da Bahia. Alguns temporais isolados no norte do estado, na divisa lá com o Piauí. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes temporais no sul do Piauí e sul do Maranhão. Pontos aí de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste do Ceará. Alguns temporais sobre o norte do Maranhão. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-norte do Mato Grosso. Há condições aí para chuvas moderadas a fortes temporais sobre o centro-oeste do Pará. Temporais sobre o noroeste do Pará. Chuvas fracas a moderadas sobre o norte e nordeste do Pará. E alguns temporais sobre o centro-sul do Amapá, norte do Amapá, leste do Amapá. Chuvas fracas a moderadas sobre o oeste do Amapá. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o centro-oeste de Roraima. E alguns temporais no norte do estado. Chuvas fracas no leste e nordeste do Amazonas. E algumas áreas de chuvas moderadas a fortes temporais sobre o centro-oeste e noroeste do Amazonas. Chuvas fracas no norte de Rondônia e no centro do Acre. Vamos conferindo agora as temperaturas, as mínimas e as máximas para decorrer desta quarta-feira sobre todo o Brasil. No amanhecer dessa quarta-feira aqui sobre a região sul do Brasil teremos mínimas nas áreas mais claras que oscilam entre 15 graus a 19 graus. Os pontos mais escuros entre 20 a 21 ou até 22 graus e mínima aí sobre o norte do Paraná. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas que oscilam entre 14 graus a 18 graus. Os pontos mais escuros entre 19 a 20, 21 ou até 22 graus e mínima aí sobre o norte do Espírito Santo e o nordeste de Minas Gerais. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras do mapa, teremos mínimas que oscilam entre 16 graus a 20 graus e nos pontos mais escuros entre 21 a 24 ou até 25 graus e mínima aí sobre o oeste do Mato Grosso do Sul. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas que oscilam entre 18 graus a 21 graus. Os pontos mais escuros entre 22 a 23, ou até 24, 25 graus e mínima sobre o norte do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba. Na região norte do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas que oscilam entre 20 graus a 22 graus. Os pontos mais escuros entre 23 a 24, 25. Algumas áreas com 25 graus e mínima aí sobre o centro-sul do Amazonas. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas para a tarde desta quarta-feira sobre todo o Brasil, começando aqui pela região norte. Nas áreas mais claras do mapa teremos máximas que oscilam entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 32 graus e sobre o sul do Amazonas e sul do Tocantins. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas que oscilam entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 33, 34 ou até 35 graus no centro-leste do Piauí.
Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 33, 34 ou até 35 graus e sobre o noroeste do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e oeste do Goiás. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 34, 35 graus, algumas áreas do leste do Rio de Janeiro e oeste do estado de São Paulo. Na região sul aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 19 graus a 25 graus e nos pontos mais escuros entre 26 a 30 ou até 31, 32 graus sobre o norte do Paraná. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para todo o Brasil. Peço a todos que acompanham o canal que deixe seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas possam ficar informadas sobre as condições aí do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.